preciso falar a respeito de uma situação que está acontecendo com a gente. Um fato que me deixou bastante indignada. E a questão não é nem sobre aquilo que aconteceu com a gente, mas é sobre coisas que estão entaladas na minha garganta há muito tempo. Faz algum tempo que aqui em casa eu e meu esposo nós optamos pelo homeschooling com as nossas filhas. E desde então temos educado elas em casa. O homeschooling ele vai além de ensinar português, matemática, história e geografia. O homeschooling ele proporciona o benefício de nós ensinarmos valores, princípios, ensinarmos aquilo que nós acreditamos, que é a nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo Jesus, ensinarmos a palavra do Senhor, ensinarmos a serem bons cidadãos, a serem pessoas honestas, íntegras. Formação superior, tenho pós-graduação, eu tinha um bom trabalho, deixei tudo para trás para me dedicar exclusivamente às minhas... Abri mão de muitas coisas para isso, para dizer, é uma família burguesa, homeschool é coisa de família burguesa. Não é, não é. Quem me conhece sabe a vida simples que nós temos, mas nós fizemos isso não por luxo, mas por princípio e por acreditar na direção que o Senhor nos deu. Somos uma família normal, simples, honesta, trabalhadora. Meu esposo trabalha há mais de 12 anos na mesma empresa, nunca deu trabalho para ninguém, nunca devemos nada para ninguém, nunca sujamos o nosso nome. Com o tempo nós começamos a enfrentar uma situação com o conselho tutelar, e aqui eu não estou atacando em instituição nenhuma, mas hoje nós recebemos a notificação do Ministério Público, ou seja, oficialmente isso se tornou uma questão jurídica. Questões jurídicas envolvem advogado e tudo mais, né? Mas o que eu quero falar não é nem sobre isso. Não quero defender o homeschooling. Eu sei que não é algo para todo mundo, não é uma realidade para todo mundo. Mas o que me indigna é o fato do sentimento que tivemos de ser tratado como criminosos. É a respeito da hipocrisia da justiça brasileira, da justiça do nosso Brasil. Talvez se tivesse optado por um aborto, eu não estaria sofrendo isso. A gente vê no nosso país senadores e deputados, aqueles que são a favor do aborto, são contra o homeschool, negam esse direito a famílias de educar os seus próprios filhos. Aqueles que querem dar aos pais o direito de matar os seus filhos no ventre. Querem negar aos pais que têm os seus filhos o direito de educá-los de acordo com a sua fé. Recentemente houve uma notícia aqui no nosso país de um pai e de uma mãe que mataram o seu filho. E a mãe foi absolvida. A mãe recebeu perdão jurídico. O pai foi condenado, a mãe recebeu perdão. Então, a minha indignação é a respeito da hipocrisia, dessa justiça, desse país. A questão do homeschool está para ser votada há muitos anos no Brasil. E esse direito tem sido negado. E as famílias, elas vivem à mercê da justiça, à mercê da lei. Lembrando aqui que ensino domiciliar não é crime, não é crime. Só não há leis que regulamentam, só não há leis que dão a segurança jurídica que as famílias precisam. Recentemente também saiu uma notícia no Brasil, família em São Paulo que foi condenada, os pais foram condenados a 50 dias de prisão por fazer homeschool. Onde foi comprovado com um documentário de mais de 2.000 páginas o nível de educação que as crianças tinham. Por muito tempo esse assunto foi... Eu nunca falei abertamente sobre isso. Só que agora eu vou falar. Agora eu vou falar não só sobre isso, mas sobre muitas injustiças que eu vejo acontecendo. Sobre muita hipocrisia que eu vendo acontecendo. E eu quero falar pra você. Tem uma frase que diz assim: o que incomoda não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Não é o silêncio, é a covardia. E eu vejo que por muito tempo eu me acovardei, eu fui covarde. E a gente tem se acovardado em defender a nossa fé.
em defender aquilo que a gente acredita. E por a gente se acovardar, aqueles que são cheios de coragem para fazer o mal, para fazer injustiça, estão aí decidindo por nós. E isso é só a pontinha do iceberg. Essas injustiças, essas hipocrisias do nosso país é só a ponta do iceberg. Tem muito mais que a gente não sabe. Precisamos nos posicionar. Nós precisamos deixar de ser covarde. A palavra de Deus fala que os covardes não herdarão o reino de Deus. E eu quero lutar por aquilo que eu acredito. Isso não é somente sobre o homeschool. Isso é sobre fé. Sobre aquilo que eu acredito. Eles têm o direito de defender aquilo que eles acreditam. Que eles acreditam em aborto. Que aborto é coisa boa. Que eles acreditam em tantas atrocidades. Por que nós não podemos defender a nossa fé? Por que nós não podemos defender aquilo que nós acreditamos? A gente, como povo de Deus, tem que largar de ser covarde. De dar cara a tapa. Porque foi o que eu evitei há muito tempo. Já faz mais de um ano. Ou vai fazer um ano que eu criei um canal no YouTube. E eu nunca tive coragem de fazer nada, de postar nada. Só que hoje me subiu essa indignação tão forte. E eu senti o Espírito Santo falar: para de ser covarde. Para de ser covarde. E eu não quero me acovardar mais. Não é só sobre isso. Sobre diversas outras coisas que eu quero falar. E eu vou exercer esse direito enquanto nós temos. Nós temos esse direito de se expressar. Porque do jeito que as coisas estão andando, o próximo mandato, continuar do jeito que está andando, nós não teremos mais esse direito. Não teremos. Então, enquanto nós temos esse direito de liberdade de expressão, eu irei usá-lo. Eu irei usá-lo. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus tenha misericórdia daqueles que temem ao Senhor, que guardam a sua palavra. E por mais que nós estamos passando por essa situação, não iremos retroceder. Nós não iremos desistir, porque foi uma direção que Deus nos deu. Nós iremos até o fim, custe o que custar, enfrentando o que for necessário enfrentar e crendo que o Senhor está conosco, que o Senhor pelejará por nós, porque nós não entramos nisso por conta própria. Foi uma direção que nós recebemos, então nós cremos naquele que é o legislador de todas as coisas, aquele que é o nosso Pai, que é protetor, que é provedor. Eu louvo a Deus pelas aflições, pelas perseguições, porque elas nos empurram para fora da zona de conforto. Então eu louvo meu Deus por essa aflição e por essa perseguição, porque é para a glória dele. Amém?